Alô, boa tarde a todos, todas e todos. Vamos começar a mesa História de Alagoas escrita por mãos negras. Gostaria de chamar a mesa os nossos convidados, os coordenadores do NEAB, Danilo Luiz Marques, a vice-coordenadora do NEAB, de Arapiraca, Marli Araújo, e o pesquisador pelo NEAB, Denis Angola. Vou fazer a apresentação deles e já vou passar para as falas. Graduado em História pela Universidade Federal de Alagoas e mestre e doutor em História Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com período sanduíche de Michigan State University, foi professor efetivo da Rede Pública Estadual de Educação de São Paulo e do Instituto Federal de Alagoas. Autor dos livros sobre Viver e Resistir, Os Caminhos para a Liberdade de Escravizadas e Africanas Livres em Maceió, 1849-1888, Fogo Negro, Branco Novo Encarte, Histórias, Memórias e Culturas Quilombolas de Alagoas, do cientista, e Sob a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência do século XIX. Atualmente é professor efetivo do curso de Histórias da Universidade Federal de Alagoas e coordenador do Grupo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas da UFAL, campus das Simões, Danilo Luiz Marques. Olá, boa tarde a todos, a todas, a todos. Dizer que é um prazer estar aqui ao lado de uma grande amiga, Caimiri, camarada de luta Denis, companheiro, o pessoal dos estudantes aqui, né? Uma tarde de domingo atípica, Dia dos Pais, então fazendo menção de vocês estarem aqui presentes com a gente nessa tarde de domingo dos pais, para debater um tema que eu acho que é crucial para a gente enquanto identidade alagoana e que também num espaço como esse, dentro de um evento como esse, e dos temas que a gente vai trazer e tratar aqui, sem sombra de dúvida, ela deve ser feita e a gente precisa colocar alguns posicionamentos que são corpos políticos dentro desse espaço. Um espaço que ainda trabalha em torno do apagamento e do silenciamento de histórias e de produções de homens e mulheres negras e indígenas desse estado. Então, como o tema ele pega emprestado uma expressão de Beatriz Nascimento, junto com o seu antigo orientador José Manuel Rodrigues, que dizia que a história do Brasil foi escrita por mãos brancas, e a Beatriz Nascimento atualiza isso para a história de Alagoas escrita por... Para a história do Brasil precisar ser escrita por mãos negras, a gente pegou emprestado para fazer para a realidade alagoana. Então, para iniciar essa nossa conversa aqui, e depois eu falar um pouco do meu livro que eu estou relançando, eu queria trazer dois autores alagoanos que são tidos como clássicos, que estão sendo homenageados nesta Bienal, e que vocês observem os espaços de memórias que são construídos nessa Bienal. Quem está na frente quando vocês entram, quem são os homenageados dos estantes, quem está presente lá fora no estacionamento, é a história de quem é escrita por quem. Eu queria iniciar com Jorge de Lima, famoso poeta alagoano, também um dos homenageados dessa edição. Ele tem um poema lá da época dos poemas dele, escreve sobre zumbi. E ele fala que na minha terra natal, Imperatriz, que é o dos Palmares, né, um negro surgiu querendo provar que tinha alma branca, e esse negro seria zumbi. E que alma branca seria essa? Então, essa é a primeira questão que eu queria trazer Jorge de Lima, ao dizer que o zumbi tinha alma branca. E aí eu queria que vocês andassem mais um pouquinho e a gente chegasse ali no estande da imprensa oficial, que tem vários relançamentos, inclusive os clássicos alagoanos, e dentro desses clássicos que estão aí sendo relançados, que toda Bienal são relançados os mesmos autores, importante que se diga, está lá o Alfredo Brandão com o livro Os Negros na História de Alagoas. Para mim, um dos livros mais problemáticos que se tem sobre a produção do nosso povo é nesse livro, na verdade. Ele é uma conferência que o Alfredo Brandão faz no Congresso Afro-Brasileiro, na cidade de Recife, que é o segundo Congresso Afro-Brasileiro, se não me engano, em 1939, foi um congresso organizado pelo Gilberto Freire. E nessa conferência ele traz a tese da conformidade do negro. Então não sou eu que estou dizendo, é o Alfredo Brandão. Se vocês percebem no estande do Universo Oficial e comprar esse livro, ele vai dizer que o negro
em Alagoas eram conformados com sua sorte, e com exceção de Palmares ele não existia a escravidão. É a tese da conformidade do negro, escrita pelo Alfredo Brandão, que está aí sendo lançado nesta Bienal. E mais contemporaneamente falando, com todo respeito à importância desse intelectual que pensou Alagoas, né? Mas a gente não pode se limitar enquanto a gente é filho nem molusco, né? Se sou um idoso em formação da Alagoas Boreal, vai dizer que o único herói negro na época colonial foi Zumbi. Com isso, silenciando todas as mulheres negras. E eu não vou entrar no mérito da crítica rasa que o seu idoso nessa obra vai fazer ao movimento negro contemporâneo. Dito isso, eu acho que a gente tem um resultado significativo do impacto das políticas de ações afirmativas. Vale lembrar que essa aqui é a primeira atividade do nosso grupo de estudos afro-brasileiros e indígenas nesta Bienal. Já deixo aqui o convite para amanhã, às 16h30, lá embaixo, na Sala Mangaba, o ato político em torno dos 20 anos do Programa de Ação Afirmativa da Universidade Federal de Alagoas. E a gente sabe, né, e eu vou dizer isso amanhã, que nenhum passo foi dado em prol das ações afirmativas, em defesa das cotas e da permanência estudantil, sem o movimento negro alagoano, particularmente. Na universidade, nenhum avanço foi feito sem a participação do movimento negro. Ninguém deu um programa de ação afirmativa nem cotas de graça, né? E muito menos na pós-graduação nem na graduação. Então, dito isso, eu queria falar que a gente já tem um impacto significativo de produções científicas e acadêmicas nas mais variadas áreas do conhecimento, e que a gente tem já um conjunto de autoras desenvolvendo trabalhos, mudando a perspectiva de interpretação da realidade alagoana, e que muitos, por exemplo, não publicaram seus livros. Por exemplo, ontem eu estava aqui com o Gustavo Gomes, que trabalhou sobre a capoeira, a dissertação de mestrado não foi publicada até hoje. Então, se a gente for escavocar em outras áreas além da história, né, temos aqui minha colega de serviço social, meu colega de dança, né, a gente vai ter uma produção significativa que estão aí para serem publicados e lidos e que mudam a concepção do que é a identidade alagoana, né? Dito isso, eu vou falar um pouquinho dessa obra que, na verdade, ela foi lançada em 2020, em plena pandemia, e aí naquela onda toda de pandemia, de postar nos correios, ela esgotou rapidamente, e aí a gente conseguiu relançar ela aqui agora, na Bienal. Então, hoje, de fato, é o primeiro lançamento físico e presencial sobre a Sombra de Palmares, Escravidão e Resistência em Alagoas, né, no século XIX, que é uma parte do meu estudo de doutorado que eu realizei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, com o período de estágio sanduíche na Michigan State University, nos Estados Unidos. Um livro que foi uma pesquisa que foi escrita ali em pleno país sofrendo de um golpe, de umas ansiedades, uma série de instabilidade política nesse país. Mas o eixo norteador da pesquisa era justamente você bater de frente com esse status quo dos chamados intelectuais alagoanos. Então é possível escrever uma história de Alagoas, sobretudo no século XIX, sem reproduzir a visão estereotipada, folclorizada e até mesmo racista de intelectuais como Caveiro Costa, Alfredo Brandão, Abelardo Duarte, Félix Lima Júnior, Arthur Ramos e por aí vai. Então a ideia é, a partir de uma leitura crítica dessas obras, que devem ser lidas na entrelinha, a contrapelo, como diz Walter Benjamin, né, trazendo uma perspectiva crítica desse trabalho. Então, pensar que essa história de Alagoas, ela traz, ao contrário do que o Alfredo Brandão vai dizer, a ideia de conformado com sua sorte, ela traz histórias de resistências. Então, pensar a história de Alagoas, mas que perpassa a escravidão enquanto algo que estruturou a nossa sociedade. A gente está falando de um país que foi o maior importador de mão africana da história das Américas, o último a abolir a escravidão. Mas a história do negro, ela perpassa a partir da perspectiva da resistência. Então, ao contrário do que muitos desses autores quiseram colocar, que a única experiência de resistência que a gente teve foi Palmares,
Palmares foi importante, mas ela sombreou todas as outras lutas que vieram, sobretudo aqui nessa obra no século XIX. Então a gente inicia esse livro falando de uma revolta de escravizados muito pouco conhecida aqui em Alagoas, que aconteceu em 1815, na cidade de Alagoas, atual Marechal Deodoro, né? Que tem ali conexões com algumas revoltas malês que aconteceram no Recôncavo Baiano. E o cara que é tido como herói, que sufocou essa revolta, responsável por articular o enfrentamento contra essa revolta de escravizados, é o ouvidor Batalha, que em 1817 é alçado aí como um grande herói alagoano da emancipação política do nosso estado, né? Da nossa província, então. Então, o ouvidor Batalha, esse personagem ilustre de uma história factual oficial alagoana, é o cara que vai ficar responsável por combater essa revolta, que era planejada para o Natal de 1815, ela é denunciada, assim como foi a revolta dos malês em Salvador, em 1935, mas entre julho e agosto, quase um mês, você tem enfrentamentos dos revoltosos contra as tropas antiquilombo. Então, a história de resistência escrava ainda na colônia de 1815. Então, a gente tem vários heróis negros envolvidos nessa revolta. Na sequência, que é o segundo capítulo, eu visito um tema clássico da historiografia alagoana, que é a Guerra dos Cabanos, mas que é um episódio que já foi trabalhado por Décio Freitas, Manuel Correia de Andrade, o próprio Liceu Idoso, Sábio e outros autores, mas a gente não pode esquecer que essas revoltas regenciais, que foram tidas como clássicas, revoltas regenciais, elas foram tiradas da característica principal delas, que são episódios de resistência contra a escravidão. Então são os cabanos em Alagoas e Pernambuco, os cabanos no Pará, a Balaiada no Maranhão, a própria revolta dos malês, são episódios cruciais da luta contra a escravidão. E aqui, pegando uma expressão emprestada do Thompson, que vai dizer onde houve exploração, houve resistência, atualizando ela para a nossa realidade, onde houve escravidão, houve resistência. Então, quilombo, revolta, uma série de outros episódios aconteceram na história desse país desde 1500. Então, eu revisito o tema da Guerra dos Cabanos, procurando o protagonismo da chamada Guarda Negra Papamel. Porque em determinado momento, essa guerra, que era vista de forma oficial, tradicional, como que queria a volta do imperador Dom Pedro I ao trono, ela tem participação de uma elite açucareira, de povos indígenas, de brancos pobres e de negros, mas muitos escravizados que entraram nessa guerra e experimentaram a liberdade na guerra, não iam votar os engenhos para votar a ser escravizados. Então eles permanecem na luta, e as matas ao norte de Alagoas e do sul de Pernambuco é território de resistência desde Palmares. E aí fica um pouco essa história sobre a sombra, né? O que acontece entre a morte de Zumbi e o final da Guerra de Palmares em 1695 até a década de 1830, quando eclode a Guerra dos Cabanos. Os negros que habitaram esse espaço, eles sumiram durante 200 anos ou sempre continuaram nas matas existindo. Então é mais ou menos essa a perspectiva do segundo capítulo. No terceiro, eu vou tratar diretamente da lei do tráfico atlântico e de uma primeira tentativa do Império do Brasil de realizar um censo geral do Império e a obrigatoriedade do batismo. Então vão ser criadas duas leis imperiais, só que a população liberta, ela vai entender o seguinte: se eles terminaram com o tráfico atlântico, não entra mais escravizado no país, se eles aprovaram uma lei de terras que impede que as populações libertas, sobretudo analfabetizadas, que são a população de todos os países, tenham posse de uma terra, eles querem saber onde a gente está, através desse censo, para escravizar os livres e reescravizar os libertos. Então, esse episódio é tido como a revolta dos Marimbando, a revolta do Marimbondo, ou a guerra do ronco da abelha, porque a multidão fazia um barulho de enxame de marimbondo, de abelha. Então, eles iam nas cidades, nas vilas, pegavam as tábuas das leis que eram pregadas em igrejas e tal, e quebravam. Então, é uma revolta popular que vai dizer: não, a gente não vai ser escravizado ou reescravizado. Conhecido como revolta do Marimbondo, muito pouco conhecida em Alagoas. Ela aconteceu em Minas Gerais, em Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Então, é um outro episódio de resistência bastante significativo no século XIX. Nos capítulos sequenciais, que é o 4 e o 5, eu vou trabalhar com a categoria de quilombos, vários quilombos que existiram no território alagoano,
desde Serra da Amaraba, próximo a Penedo, até os mais próximos aqui de Maceió. Então, todo o território alagoano, historicamente, é composto por quilombos, não são palmares, mas palmares sempre sombreando essas experiências de liberdade, né? E nessa busca por quilombos, que eram tidos como coutos de malfeitores e etc., né? Quando você lê os jornais do século XIX, couto de malfeitores ou vale a couto de malfeitores, eles estão se referindo a quilombos. Eu peguei uma série de reportagens que eram publicadas em jornais aqui em Alagoas e em Pernambuco sobre um bando ou bandos de ladrões de cavalo. E aí tem dois personagens que eu ainda quero dedicar mais tempo, que é o Cabo Duro e o Cabo Negro. Que na verdade são Cabo Preto, são ex-escravizados libertos e são grandes lideranças desses bandos que assaltavam os cavalos dos engenhos. Então, quando a coisa ficava ruim em Alagoas, eles fugiam para Pernambuco. Quando as coisas ficavam ruins em Pernambuco, eles fugiam para cá. E aí, com um diálogo direto com o Thompson, né, esse historiador britânico, que trabalhou ali a legislação na Inglaterra, na zona rural, eu percebo como que esses agentes históricos que vivenciaram ali a segunda metade do século XIX em Alagoas também eram um grande entrave ao que eu chamo de hegemonia senhorial hoje da instituição escravista. Né? E no fim, no último capítulo, eu vou para a década de 1880, que é a década da abolição, rastrear as fugas de escravizados do interior de Alagoas para Maceió. E aí Maceió nos jornais aparece como um grande covil de escravos fugidos. Várias reportagens dizendo que Maceió é onde virou um covil de escravos fugidos, tem muita gente fugida escondida nos trapiches do Jaraguá, onde se guardava açúcar. Jaraguá estava se tornando um território muito complicado, muita gente preta habitando, muita gente se escondendo ali próximo ao Farol, lá em cima, que era uma região de esconderijo. A Levada já aparecendo como um grande território negro, cheio de coco de roda, de maracatu, de pastoril, etc. Então, o que era essa cidade negra, essa cidade escravista Maceió, e qual foi as formas de busca por liberdade. Então, entender a abolição da escravidão no Brasil na perspectiva de Alagoas, particularmente na perspectiva de Maceió, e histórias que estão para ser contadas, porque essas histórias não se esgotam nessa obra. A gente tem toda uma rede abolicionista, por exemplo, que vai trazer para cá um abolicionista negro muito importante, que é o José do Patrocínio. A gente não tem grandes referências do que aconteceu nessa noite e por aí vai. Então, pensar que essa escravidão que marcou o século XIX vai ser marcada essa história por resistência negra. E aí, após a abolição, já é uma outra história que outros vão vir aí, vão trabalhar e vão apresentar essa Maceió negra, que não curiosamente, entre essa tensão da década de 1880 e o quebra-chega de 1912, muita coisa tenta ser contada. A gente não pode entender o episódio de 1912 apenas com uma perspectiva religiosa ou por conta de uma questão política envolvendo os novos. Existe crucialmente a escravidão está marcando muita coisa. E a atualização dessa sociedade escravocrata a partir do momento que você não existe mais a escravidão. Então, quais são as formas de controle que essa hegemonia branca vinda do açúcar vai atualizar para controlar esses corpos negros em espaços urbanos como o Maceió e no interior de Alagoas? Resumidamente é isso, para nos botar o tempo. E obrigado. Agora eu vou apresentar Denis Angola, graduado em Dança Licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas, tem experiência na área de artes com ênfase na dança, atuando com os temas capoeira, educação e cultura. É contramestre de capoeira e militante do movimento negro pelo Instituto do Negro de Alagoas. Autor do livro Urucumo, Dança Negra e Encruzilhada Branca. Atualmente é pesquisador pelo NEAB UFAL e faz especialização em práticas culturais populares. Falta também. Boa tarde, pessoal. Então, aqui 10 minutos, né? 10 minutos. Ok. O meu livro ele tem uma experiência minha, a princípio, na graduação. Quando eu estava na graduação, eu entrei em 2007, faço parte da primeira turma da licenciatura em dança.
uma turma muito diversa, assim, tinha pessoas negras, pessoas brancas, tinha uma galera da classe média e uma galera da periferia. Então eu era o cara da periferia, eu morava no Jacintinho e às vezes eu tinha que descer a ladeira, a minha aula no espaço cultural, né? Eu morava no Jacintinho e descia aquela ladeira do Canal 5 para ir para o espaço cultural. Era a forma que eu tinha de garantir que eu ia estar permanente nesse curso, porque pra gente quando entra na universidade a gente não sabe o tamanho que é, a gente só vai saber quando a gente está lá dentro, assim. A gente tem custos para poder se manter na universidade, tem que comprar. Livro, por exemplo, é uma coisa que ninguém comprava, a minha turma não comprava, né? A minha turma era difícil, a gente ia para Xerox, mas fazer era Xerox. Hoje em dia a gente tem a internet que facilita, né? O meu livro, eu comecei a pesquisar, a fazer a pensar a capoeira enquanto dança, também enquanto dança, porque ela já é pensada em várias outras linguagens aí, da música, da luta, do universo da dança, da arte negra em si. Mas eu comecei a pensar como dança porque um dia eu estava na sala de aula e a gente tinha que escrever um artigo sobre várias manifestações da dança. E eu falei para o professor, eu queria escrever sobre a capoeira e a professora disse, a capoeira não é dança. E aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça assim, mas como assim capoeira não é dança? Não, capoeira é capoeira, ela está em outro lugar, não está aqui na dança. Então aquilo foi uma das coisas que meio que me funcionou a pensar em trazer a capoeira para esse lugar mais da performance, da dança, um lugar cênico, né? E sair da roda da capoeira, desse universo mais cultural, afro-brasileiro, assim, da roda da capoeira. Você vai ali treinar um lugar da educação, dialogando com várias áreas, né? Dialogando com a educação, com a cultura, com a arte. Então, eu fiquei pensando como trazer ela para o campo artístico. E o meu livro ele é meio separado também, ele é meio pensado como um corpo. A primeira coisa que eu fui falar primeiro eu trago a minha referência da trajetória da capoeira, eu trago a minha referência de quem eu sou, de onde eu vim, mas em outro momento eu trago a referência dos mestres da capoeira daqui de Maceió, para pensar a memória, para pensar, a primeira coisa é pensar a memória desses mestres, do que eles tinham de informação sobre a capoeira da década de 80 para cá. Porque assim, eu sou da terceira geração de capoeiristas. Eu já tinha uma gama de capoeiristas na minha frente, anterior a mim, né? E fazendo um trabalho muito relevante, inclusive nas escolas, só que eu não sabia exatamente como. Apesar de a gente conhecer as pessoas, a gente não está no universo da capoeira, a gente conhece, mas a gente sabe exatamente a trajetória da pessoa. Então eu fiquei pensando muito assim, para mim poder falar, fazer, se inscrever sobre a capoeira, eu queria sair um pouco desse lugar da capoeira fora de Alagoas, que eram muitas informações que vinham de fora. Eu tinha que estudar, o pessoal que escrevia muito na Bahia, o pessoal de Pernambuco e Rio de Janeiro escrevia muito, então eu queria na verdade trazer informações da capoeira daqui. A gente não sabia nem o nome completo dos mestres, você sabia o apelido, mestre Caveirinha, mestre Tunico, mestre Ventania, mas o nome da pessoa a gente não sabia. Então eu fui atrás, eu fui com uma câmerazinha, tentando dialogar e perguntar, meio que querendo saber como é que era lá na sua época essa coisa com a educação. Então, essa coisa com o corpo, como era que Maceió reagia, ou Alagoas reagia à prática da capoeira na década de 80. Né? E teve muitas informações assim que me ajudou a pensar no processo da pesquisa, da parte artística. Né? Uma das coisas foi o mestre Caveirinha, que ele falou uma coisa assim, na minha época eu andava era 2, 3 dias para me tocar um birimbau. Hoje vocês têm facilidade, mas eu era 2 dias andando para me escutar o som do birimbau. Então eu comecei a pensar, nossa, a gente tem uma facilidade hoje. Está na internet, está no YouTube, você vai fazendo vídeos, as pessoas compartilham. Então a gente tem acesso à música na internet. A gente tem acesso mais aos mestres, já conseguiram se adaptar a esse ritmo dessas novas tecnologias que estão surgindo, mas o mestre do passado, por exemplo, não. Como é que ele fazia? O mestre Caveirinha mesmo escreveu um livro. A gente fez um filme na década de 90. O mestre Caveirinha gravou um CD de música de capoeira autoral. O livro dele, inclusive, é Movimentos que Falam. Eu ficava falando por aí que eu escrevi, não, as pessoas
me questionava se era o primeiro livro que esse escritor escrevia sobre a capoeira. Eu falava que era, até eu conversar com o mestre e ele dizia, não, eu escrevi um livro de livro. Outras pessoas, e aí está no lugar muito do apagamento mesmo aí, porque tipo assim, os mestres já estavam produzindo uma série de informações, mas estava num lugar muito apagado, né? Muito assim, tá lá, não, essa coisa não existe. Quando eu fui escrevendo para pensar o corpo, a referência que eu tinha eram os autores brancos. E aí eu estava encruzilhada da pesquisa, porque assim, a gente precisa atravessar essa encruzilhada, que é uma encruzilhada branca, e ultrapassar ela e dialogar com autores negros, porque na época, quando eu vim na universidade, parece que era muito difícil de quebrar esse lugar da branquitude. Porque eu comecei em 2007. Hoje, eu acho que a gente já tem alguns enfrentamentos. É difícil, mas em 2007 era tipo cavucar aqui em Alagoas, né? Porque em outras cidades e outros, eu acho que em outras universidades já tinha esse debate já mais para o terreno. Mas Alagoas parecia que a gente estava tipo, sempre tirando. Era tipo, fazendo militância, né? Que a galera vai dizer, você está fazendo militância. Não, eu vi no bairro de Assis, desci aquela ladeira ali. Sou um cara, eu sou organo, eu sou guerreiro, eu sou capoeirista, sou preto. Aí eu tinha que ficar lendo um autor branco falar sobre um corpo lá da Europa, num tempo que é um tempo muito difícil de compreender. E aí você vai vendo como é a organização do pensamento das pessoas brancas, especificamente nesse lugar da arte, porque a arte já é um lugar muito elitizado já é um espaço bem elitizado assim. Quem faz arte aqui no Brasil, quem faz arte no Alagoas, até a divisão de arte, arte que é popular e o que não é popular, e a gente fica naquele meio ali. E nesse processo aí, nossa cor é bem tirada assim, a gente nem tem cor, né? A gente vai para esse outro universo que é o universo do folclore. E é muito interessante como a Alagoas ela é crucial para esse debate do folclorismo. Da folclorização, não chamo folclorismo, mas da folclorização. Porque a maioria das pessoas que, quando estavam pensando no corpo negro, eram pessoas brancas. E eram pessoas que, em algum momento, inclusive, estava lá tinha terminado um grande colheita de cana-de-açúcar, estava no final de semana, não tenho nada para fazer, eu escrevi sobre esses negros ali. Saca? Eu fico visualizando como essas pessoas brancas elas escreviam sobre nós. Inclusive no lugar que o Jefferson traz esse debate, que é num lugar muito saudosista, é como se a gente não acabou no passado. A gente está aqui ainda. Parece, eu não deveria nem existir, na verdade, nesse processo. Porque a forma como escreviam sobre o nosso corpo era sempre no lugar do passado, que acabou. E a escrita sobre a história do negro, escrita por pessoas negras, ela tem esse olhar mais afrocentrado mesmo, assim, e alagoano. Porque da gente que veio desse lugar de periferia, eu posso dizer até que não sou um cara periférico no sentido do pensamento. Talvez financeiramente, socialmente eu sou, mas no pensamento não mais, porque também o nosso pensamento ele é construído para isso. Ele é construído para que a gente pense em bolhas, pense dentro do território. Quando a gente rompe isso também, a gente vai romper com outras coisas, né? Principalmente com o pensamento de que nós somos pessoas negras existindo nessa cidade, construindo conhecimento, cultura, construindo educação, educando pessoas, inclusive. O meu livro tem várias passagens dos mestres falando das experiências deles, de como eles chegavam na escola pública, era tipo assim, era de um pontapé, abria lá a escola na semana, até na entrevista do vestibular ele fala isso assim, ele tentando fazer uma discussão com a diretora e o pai disse assim, mas eu tô achando muito caro, era tipo R$5, não sei se era reais, né? Mas era tipo R$5 por aula. E aí o vestibular teve que fazer uma grande discussão sobre os R$5 que o seu filho poderia estar usando droga. Até quando o pai o investimento. Vários enfrentamentos que esses mestres vieram fazendo. E a forma como a capoeira é organizada aqui na cidade, em Alagoas, mais especificamente em Maceió, porque eu fiquei mais em Maceió, não tinha, eu ia com a minha câmerazinha, aquelas câmeras que era
que era 10 coisas assim, você gravava no mestre ali, era Sony. Era com essas coisas. E nesse processo, assim, no meu livro eu penso essa coisa da memória do corpo. E quando eu vou trazer para a performance, é quando eu vou dialogar exatamente com o curso de dança, assim. E aí é uma trave muito grande, porque é tipo falar com autores brancos todo o tempo e tentando ser um cara pacífico, eu sou um cara pacífico. De tentar falar para eles, olha, eu não tenho condições de falar sobre essas pessoas, porque eu não venho desse lugar. E aí no meu livro eu vou tentando trazer esses diálogos. É uma gira terrível que a gente faz, é muito difícil. A gente tem que gingar todo o tempo, se esquivar. Só que eu não queria passar por isso, eu queria sentar, ler Danilo, ler Jefferson, ler autores que já traz essa questão do corpo, mulheres negras que já vem esse rolê do corpo já há muitos anos, séculos aí, inclusive. Outros autores que pudessem dar suporte ao meu pensamento, não tenho que ficar todo tempo nesse lugar da ginga do movimento. Porque eu me esquivo e avanço, ou eu só recuo. Então, o movimento mesmo em si, do corporal, das pessoas negras, é uma coisa que quando eu falo dança negra, eu tenho uma referência muito boa à questão da minha religiosidade. Os orixás, por exemplo, é uma expressividade da dança negra. Toda essa dança negra ela não está no lugar da delicadeza, está geralmente no lugar da luta. Você vai botando os orixás aí, o Xangô, Ogum, Oxum, Opará, todas essas divindades que é do nosso povo, que vem da nossa filosofia africana, elas têm um corpo, um movimento, a sua ação permanente de combate à luta. Não tem uma coisa assim, a dança pela dança. Não é a dança pela dança, não é a dança como a gente fica viajando, a dança pela dança. A nossa dança tem cor, tem cheiro, tem movimento, ela tá muito galgada nessa coisa do corpo, do combate mesmo, tá armado, vamos lutar. E eu acho que isso é o que é primordial para quem faz dança e quem está nesse lugar do espaço da negritude. E essa dança negra, ela pode ser a dança afro, a dança capoeira, o próprio guerreiro, a gente precisa dar cor para esses enfim, é uma galera que está aí, o corpo, a gente precisa dar cor, porque os autores que escreveram sobre a gente tirou a nossa cor propositalmente. Então, se a gente está escrevendo sobre nossas mãos negras, a história desse povo, a gente precisa dar cor a esse povo. Quem eram essas pessoas que estavam aí? Eu também dialoguei um pouco sobre o Papa Médio. Eu tinha meio que tentar, é complexo, que eu tinha que ler uma pessoa branca escrevendo sobre nós mais uma vez. Não tenho nada contra as pessoas brancas escrevendo sobre nós. O negócio é o seguinte, existe uma estrutura muito bem montada e organizada, e que as pessoas brancas, muitas vezes elas estão num lugar muito do privilégio de poder fazer tudo. E a gente fica do outro lado ouvindo eles falar sobre a gente. E quando a gente vai falar, muitos de nós são deslegitimados no lugar da nossa própria realidade, de como a gente atua, de quem somos nós. Por isso, assim, realmente a gente precisa escrever sobre o nosso corpo, sobre a nossa história, a nossa resistência, quem somos nós. Alagoas para pessoas como eu, de pele mais retinta, pessoas que têm a pele mais retinta como eu, quanto mais retinta é a pele, mais perigoso é esse estado. Então, a gente sabe que é importante pessoas como eu se escrever sobre a nossa realidade, porque vai ficar para as próximas gerações que quiserem entender por que você tem muita raiva, por exemplo. Onde vem essa raiva? Às vezes nem a gente sabe. A gente é tão batido tantas vezes que a gente nem sabe. Então, voltando para aquilo lá, quando a professora falou para mim, ela disse assim, mas capoeira não é dança, eu fiquei com muita raiva ali, foi o que me impulsionou a escrever sobre. Foi a raiva de pensar, nossa, eu estou aqui no universo da dança, eu sou a pessoa, o único cara que era capoeirista naquela época, que eu estava levando toda essa informação e a professora disse que não, isso aí não é dança, aí é uma outra coisa. Talvez folclore ia dar certo. Eu falei, não, nós vamos escrever sobre isso.
E foram 4 anos, dos 4 anos, 3 foi eu produzindo coisas, inclusive freneticamente produzindo, porque a gente entra nesse lugar de. Porque é uma coisa da gente tentar achar a resposta, e não é fácil dar resposta, porque não é só dançar, é pensar na memória das pessoas, é pensar em como a sociedade alagoana tratou o nosso corpo alagoano enquanto lugar que foi extremamente violentado, né? E repensar o que é que a gente está fazendo, porque o que a gente faz é uma dança negra. Só que a gente precisa ter esse lugar da dança negra pensado inclusive entre a gente, pessoas negras, de estabelecer quem somos nós, porque eu estou aqui em Alagoas, em Maceió. Se você vai até para o interior, já muda essa dança. Se você vai para Pernambuco, já muda. Vai para o sul, é outras danças negras lá. Se você vai para a Bahia, outras danças negras. Pernambuco, Rio de Janeiro, você vai para outras cidades do Brasil, são outras danças negras. Acho que a coisa que é mais interessante da capoeira é que ela tem uma rede muito grande. Ela tem uma rede gigantesca, assim. Mais de 170 países, todo lugar tem capoeira, periferia, as pessoas se conhecem. A gente sabe quem está produzindo um livro, quem está fazendo um evento, quem está fazendo. A gente sabe que a gente tem uma rede gigantesca que a capoeira tem. E até uma coisa que aconteceu, eu vou encerrar, mas uma coisa que aconteceu foi num evento em 2009, eu lembro disso, que uma pessoa falou assim: a capoeira é muito desorganizada, por isso que vocês estão aqui, é sempre desorganizada. Eu falei, um mestre falou assim: nós estamos em 170 países, sem certeza que ele está desorganizado. Nós somos a manifestação que mais leva a língua portuguesa para fora do Brasil, sem certeza que a gente é desorganizado. Esse mestre falando assim, numa palestra com um monte de pessoas tentando discutir a capoeira, falando que a gente era desorganizado, e o mestre olhando para a gente assim: vocês são desorganizados, nós não. Nós estamos no mundo inteiro já. Vocês perderam o bonde de vocês, tá ligado? Então é isso. Dá R$50. Urucungo é um nome de origem africana. Só que Urucungo foi um nome que eu adaptei para performance. Eu deixei, inclusive no final do livro, tem dois QR Code, um das entrevistas dos mestres e o outro que é da performance, onde eu trago toda essa pesquisa que eu tive que fazer, inclusive trazer. Eram livros que eu tive que fazer. A gente não tinha esse acesso aberto assim, para todas as coisas. Fora que a gente está na graduação, que é extremamente difícil você fazer uma reflexão dentro da graduação. A gente consegue, quando a gente se esforça muito, a gente quase que perde a vida para isso. A gente não tem vida social, inclusive, na graduação, para você tentar pensar em alguma coisa. Os brancos conseguem, né? A gente não consegue, não. A gente é na porrada mesmo. Eu vejo muita gente, uma galera publicar livro todo ano aqui, pô. Esses eventos, todo mundo tem livro publicado. Eu falo, nossa, para publicar esse livro aqui, eu tirei do meu bolso, eu tive que ficar levando meu livro de mão em mão nos cantos. E esses espaços que podem garantir que a gente possa estar publicando mais pesquisas, eles não se abrem para a gente. E é um lugar que, inclusive, um lugar da resistência nossa, que a gente está todo o tempo tendo que. Sabe esse lugar que é cansativo? Porque cansa, tá ligado? Então, assim, nós produzimos conhecimento. Não era pra gente estar todo o tempo. E aí? Vai abrir. A gente está fazendo nosso rolê. Nós existimos, nós resistimos, nós estamos aqui. Somos pessoas negras alagoanas produzindo conhecimento. E vocês estão aí do outro lado fazendo o quê? Vai dizer que a gente é desorganizado? Porque desorganizado a gente não é. Tá aqui, o Sérgio escreveu um livro. Uma galera, o UNEG está aí produzindo, a NEAB está produzindo, tem uma galera da periferia que está produzindo, a gente está pesquisando. Existe material para. Caralho. Então a gente só precisa saber exatamente em qual rolê a gente está andando, tá ligado? Tipo assim, a gente precisa de financiamento, precisa de grana para o nosso poder publicar seus livros. E esses espaços que estão aqui, por exemplo, algumas editoras, inclusive, poderiam abrir, às vezes só quando você vai lá e é um rolê muito grande.
Inclusive, eu acho que o livro do Jefferson foi um dos últimos que foi publicado. Eu acho que eles nem leram, porque se eles lessem o livro se eles leram o livro do Jefferson, eles não publicavam. Porque o livro do Jefferson é extremamente crítico à forma como é pensado o corpo negro, a forma como essas pessoas pensavam a gente, sabe? E sempre pautando a gente como pessoas folclorizadas. É que se fosse um quadro, não seria um quadro, seria a moldura do quadro, não seria a moldura, algo que não tem valor, entendeu? Não seria um quadro, aquela coisa mais a arte em si, seria usar só aquela moldura que é só jogar fora. Então essas pessoas pensam assim da gente, a gente não, a gente está aí produzindo, a cultura está aí nas comunidades, a gente entra em lugar que ninguém entra, inclusive. Eu estou lá no Vilagem Campestre, se você for lá, você fica perguntando como é que ele consegue ficar dando aula aqui. Você fica viajando assim, como é que ele consegue? E junta a gente, viu? É um bando de criança, é moleque filho, é a mulher preta, é a mulher branca, é a mulher colorida, é o menino, todo mundo vai pra lá. E aí ele fala um negócio que é incrível, que eu não conseguia fazer na minha época. Tem festa dos pais agora, todos os pais, aí junta todo mundo, aquela festa. Aí festa das crianças, todo mundo, sabe aquela coisa que é junto? Essa coisa da gente, isso é nosso, tá ligado? Bem familiar, assim, junta todo mundo no final da semana, curtir. E isso eles fazem, ele tem feito isso com a capoeira. E eu não conseguia, eu já era um cara mais burrão, assim, eu não conseguia. Eu gostava de dar minha aula para minha casa, ele faz um outro processo. Então a gente tem, inclusive, evoluído, não sei, atualizado, não é evoluído não, mas a gente está atualizado dentro da capoeira, algum debate, inclusive sobre a nossa africanidade. Porque a gente foi atacado várias vezes, tentaram folclorizar a capoeira na década de 80. E os mestres disseram que não, a gente não é folclore. Aí o embranquecimento da capoeira também foi tentado várias vezes. A questão da religiosidade todo o tempo foi colocada em xeque, assim. A capoeira é coisa do negro, então é macumba. A capoeira é macumba. Tem uns capoeiros que são macumbeiros, tipo eu sou macumbeiro, mas alguns não são evangélicos. Aí uma galera cria uma capoeira evangélica. Sabe essa separação e a gente diz, não, galera, a gente aceita todo mundo. Macumbeiro, evangélico, os homossexuais, LGBTQ+, não tem, espaço é aberto. Você chegou na roda, você vai aprender a tocar, cantar, jogar. Você não vai ficar observando se você tem mais alto, mais baixo, mais bonito. Você vai ter um cuidado. Às vezes a pessoa tem dificuldade corporal. Isso é uma questão de educação. De quem está do lado de cá, observando, quem está ensinando. É isso. O livro está aí. Eu também, inclusive, tenho uma pauta aqui embaixo para levar para baixo para a sessão de assinaturas, que chocou os horários no dia. Eles me mandaram, acho que um dia desse eu vi que era chocado aqui, mas enfim, eu vou lá e fico lá também. É isso. Agora eu vou apresentar Marli Araújo, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas, mestre em Serviço e também pela Universidade Federal de Alagoas e doutora em Serviço Social pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É professora adjunta da Universidade Federal de Alagoas e professora tutora do PET-NESAL. Atualmente é vice-coordenadora de estudo do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas do campus Arapiraca. Boa tarde a todas, todos e todos, né? A tarefa é difícil, né? Falar depois de Danilo e depois de Denis. Eu sempre aprendo muito na fala deles. Eu gosto muito de participar desses momentos. Então, é importante dizer que eu não sou da história, eu sou do serviço social e nem sou da dança, né? Mas assim, a minha proposta é trazer uma outra reflexão. E assim, na minha trajetória na universidade, eu tenho tentado fazer falas mais reflexivas do que necessariamente teóricas, profundamente teóricas, muitas referências, porque eu acho que as nossas vivências elas são extremamente importantes, né? Acho que o movimento não é da universidade para fora, mas é de lá de fora para cá, para a universidade. Acho que a presença negra na universidade tem mostrado isso, né? Se Denis não entra, eu não reflito o corpo negro fazendo uma crítica a essa história que reflete esse corpo negro a partir de um pensamento branco, de um paradigma branco. Então, eu fico muito com
a fala de Gilberto Gil quando ele diz assim que a universidade devia agradecer a presença negra, porque tem muito que aprender quando a gente entra na universidade. E é a partir disso que eu queria refletir numa outra proposição. Essa história é escrita por mãos negras, mas essas mãos negras não foram masculinas. Elas não foram, é nossa história, ela é escrita por mãos negras, mas não foram por mãos negras de homens. Onde nós estamos nessa escrita? Vocês observaram a entrada de vocês na Bienal? Desde as fotos lá do início até os estandes. Quantas mulheres? E quantas negras? Tem várias, né? Lá fora, assim que a gente entra, já causa aquele impacto. Ai, fulano, todos homens. Tem uma só. Salvo engano. Quantas negras? Aí, eu adoro esse cri-cri-cri, gente, porque a gente fica pensando, né? Cadê? Onde é que elas estão? Onde elas estavam? Nós sempre estivemos. Se a história do homem negro foi invisibilizada, a nossa sequer foi contada. Nós sequer fomos pautadas. Eu acho muito interessante como o nosso imaginário é criado, que a gente jura que Zumbi viveu 100 anos. República durou 100 anos, né? Eu gosto de fazer de qualquer histórico. Automaticamente eu serei, né? Veja, vamos conversar por aí. Quem funda o Quilombo? Quem funda Palmares? Papatum. Mas quem ficou na história? Zumbi. E essa mão negra que funda o Quilombo, ela foi para onde? Onde a gente... E aí esse é um questionamento que eu venho me fazendo, né? Eu observei a fala de Danilo, ele vem citando vários homens que falaram da história de Alagoas. Vários homens brancos. Nenhuma mulher foi citada. Nenhuma mulher foi citada. Eu não vou nem entrar na discussão muito da mulher negra, mas nenhuma mulher foi citada. Independente dela ser uma mulher negra ou dela ser uma mulher branca. Vocês observaram isso? E aí eu fico imaginando, se a nossa história, se não, ela é uma história de luta o tempo inteiro, essa luta foi feita por homens o tempo inteiro. Onde nós estávamos? Quando eu cheguei aqui, né, que falei para o Denis e para o Danilo qual seria a minha proposição para essa mesa, o Danilo até disse, estava amamentando os filhos das mulheres brancas. Será? Se isso aconteceu é porque os nossos filhos foram mortos, né? Tirados dos nossos braços. Por isso que a gente amamentou os filhos das mulheres brancas. Mas e depois da abolição? Vamos supor que isso seja uma verdade. E depois da abolição, onde nós estávamos? Tínhamos 2 lugares. As cozinhas, né? As cozinhas e os corpos erotizados. A gente pega a recente década de 80 no Brasil, quem não lembra das mulatas de Sargentelli? Parece que a gente ficou ali. E onde nós estávamos na profissão, na luta, no movimento negro? Quando a gente vem para Alagoas, quantas autoras negras vocês leram alagoanas recentemente? Alagoanas. Eu vou ampliar. Quantas autoras alagoanas? Gente, é tão forte que a mesma autora cai no vestibular. Todos os anos ela caía. Vocês lembram? Quem fez vestibular na minha época lembra. Era sempre a mesma autora, era sempre o mesmo livro, porque não havia uma mudança. Onde nós estávamos? E eu vou sempre fazer essa pergunta, né? Porque tem 2 questões para mim que são fundamentais na história de Alagoas. Uma é que nós não aparecemos. E quando aparecemos de 2 formas. Ou em atos heróicos, que são demais para uma mulher, ou de forma trágica. São as 2 formas que nós aparecemos. Forma trágica, Tia Marcelina. Não é? Ela morre no quebra de Xangôs. A gente pensa na história um pouco mais recente, não é isso, Danilo?
E as heroínas negras? A gente só conhece uma, que a gente não tem sequer a certeza histórica que de fato ela existiu. Quem é? Dandara. Veja, a gente já vai aparecer. Mas e as Dandaras invisibilizadas que escreveram a história desse estado? Onde elas estão? E as Dandaras apagadas? E as outras tias Marcelinas que morreram? E cadê as nossas ancestrais? Mas, nos nossos processos de apagamento e invisibilização na história de Alagoas, nós não aparecemos de forma nenhuma. Mas se nós somos mulheres velhas, a gente aparece mesmo. Quem já prestou atenção nisso? Não se conta a história de mulheres. Se essa mulher for velha, ela não aparece. Onde estão, então, as mulheres negras do estado de Alagoas que escreveram e que escrevem essa história? Porque essa história ela não parou. Acho que Danilo coloca muito bem isso quando coloca, né, que após a abolição é uma outra história a ser contada. Que a gente ainda precisa contar essa história. Mas quem são as mulheres negras que estão contando a história hoje? Quantas vocês conhecem? A nossa Bienal, né? A gente não teve em 2000, era 2020 que ia ter? 21, processo pandêmico, a gente está tendo a Bienal. Nada contra a gente. E é sempre bom a gente falar, não é sobre um apartheid, não é isso, não é sobre a questão das pessoas brancas. Mas assim, veja, a gente quem é que está sendo homenageado? E justo a homenagem, não é sobre não homenagear, não é sobre isso. Mas quem nós estamos homenageando? Quantos? E aí teve. A gente não quer fazer a crítica, mas a gente termina fazendo, né? Ontem teve o autor aqui do Torto Arado, né? Ótimo, acho maravilhoso. Mas vocês têm ideia de quantos livros mulheres negras lançaram junto com o Torto Arado, que a gente sequer sabe que elas lançaram, que elas escreveram? A gente precisa fazer essa reflexão. E dentro da nossa, e aí eu vou trazer um pouco para, totalmente para Alagoas e para Maceió. Tem uma outra questão sobre essas mãos negras. Sempre que a gente fala sobre elas, a gente vai situar elas na capital, né? O máximo que a gente vai chegar é a União dos Palmares. Como é que se funda Alagoas, para além de Maceió? A gente já pensou sobre isso? Veja, eu sou uma professora da UFAL, mas eu estou no processo de interiorização. Eu dou aula em Palmeira dos Índios, que é uma unidade fora de sede do campus Arapiraca. Veja, eu estou lá. E aí é muito interessante como a gente não fala dessas mãos negras quilombolas, que são mulheres, as lideranças. Onde elas estão? Até porque a gente só pensa nessa mão negra numa escrita formal a partir de um local que também é eurocêntrico, que é a universidade, não é assim? E essa escrita que não sai dessa universidade e que não precisa sair, porque a história não foi e não será produzida dentro da universidade. O máximo que a universidade irá fazer é pesquisar sobre ela. E essa história que está o tempo todo sendo escrita e que a universidade não tem alcance sobre ela. Né? E aí, assim, trazendo um pouco a fala deles, né? Do mestre Caveirinha, eu quero ver o documentário, eu não conhecia. Né? Eu quero assistir esse documentário, eu quero saber quem é o mestre Caveirinha. Mas quem é a mestre de capoeira? Quem tem? Que escreveu essa história? E cadê a mão negra desta mulher que, quando a capoeira foi proibida, lembra lá atrás, que botou todo mundo dentro da casa dela? E cadê essa mulher negra que, quando o samba no Brasil também foi criminalizado, ela lá no Rio de Janeiro, vai, Danilo, cadê a história? Me ajuda. Ela abriu a casa dela para o samba não acabar. Por que a gente não fala dessa mão negra? Por que a gente não está falando dessa mão negra na periferia de Maceió,
que tenha organizado sim esse folclore. Tá? Então, a minha contribuição hoje é nesse sentido, da gente refletir também que essas mãos negras, elas não foram mãos masculinas e elas não são só mãos masculinas. E aí, por que eu estou dizendo sobre o não só? Eu sou uma mulher negra, né? Do feminismo negro. Eu aprendi que no feminismo negro eu não caminho sem os homens. Né? Essa questão de não caminhar com o homem, ela é muito de um feminismo branco, eurocentrado. Por que nós mulheres negras, não estou dizendo que a gente não tem reconhecimento do machismo, da heteronormatividade, da questão do homem negro, mas veja, a nossa história é diferente. O homem que morre é o meu filho, então eu não ando sem ele. O homem de 15 a 29 anos que é morto é o meu sobrinho. O homem que morreu lá atrás de fome foi um homem que foi tirado do meu peito por filho da branca mamá. Eu não caminho sem ele no meu feminismo, eu caminho com ele. Tá? Então é por isso que eu faço essa reflexão. O homem que foi colocado dos lábios grilhões, que quando as mulheres pariam e eles não morriam de fome porque os amamentavam, é esse homem que caminha comigo. Isso não quer dizer que eu não tenha noção do machismo de tudo, só para a gente entender que essa história, ela é diferente, ela não pode ser contada numa perspectiva de uma mulher branca que não passou pelos processos que nós mulheres negras passamos. Ora, essa história contada por nós, ela precisa também perceber onde nós mulheres negras estamos contando essa história. Né? O Danilo só conta essa história porque lá atrás ele teve uma mulher negra que o quê? Que caminhou com ele. O Denis só conta essa história porque essa mulher negra, você é Ogan, né? Você sabe o que é um Ogan? É por isso que a gente precisa, é por isso que a história é contada pelas nossas mãos, é por isso que ela é escrita por nós. Quem sabe o que é um Ogan? Você não vai. Você não vai. Denis, você pode explicar o que é um Ogan? Rapidinho. Bom, a gente tem uma coisa que os pais sempre falam isso, né? O Ogan é pai por natureza. E tem o Ogan que ele é o cara que toca o alapê, e tem o Ogan de corte, tem algumas diferenças de um Ogan para outro. Então o Ogan, ele é uma pessoa crucial ao terreiro, crucial àquela comunidade do terreiro. Ele tem uma função ali dentro. Muitas vezes eles quase meio que substituem o pai, o Iá ou o Ayá ou o Baba, porque é ele que segura o xirê, é ele que faz os toques, é ele que faz tudo ele tem uma ligação diretamente com o pai de santo e a mãe de santo. Então ele tem uma importância dentro da casa, assim como tem várias patentes dentro da casa, o Ogan é uma das patentes. Você é um pai por natureza, uma coisa dessa aí. Obrigado, Denis. Eu pedi para o Denis falar o que é o Ogan, vocês entenderam? E quem conseguiu entender o significado das metade das palavras que Denis falou? Iabá, Ogan, Xirê. O que foi mais? Iá, Oiá. Vocês conseguiram entender? Todos os significados? É por isso que a história precisa ser contada pelas nossas mãos. Porque essa é uma língua que é nossa. Não é sobre terreiro. Não é sobre macumba. É sobre uma língua que as pessoas brancas não conhecem. É sobre isso, minha gente. Quem é que manda no terreiro? É uma mulher o quê? O pai também, mas tradicionalmente é uma mãe. E aí quando eu faço essa reflexão para a gente pensar essas mãos negras, em cada município alagoano tem um terreiro, que desde o quebra ficaram escondidos, né? Desde o quebra de Xangô. Cada município alagoano tem pelo menos um terreiro. Ou escondido, hoje em dia ele já consegue ficar mais visível. E quem é que está lá no terreiro? É a mãe.
A gente precisa entender o que é que essa mão está escrevendo e como ela está escrevendo. O terreiro ele é aberto, todo mundo entra, né? Denis? Se você vai ficar ou não é uma outra questão. Ora, como pensar Alagoas então e não pensar que essas mãos que escrevem essa história são mãos de mulheres? São as nossas mãos, as nossas mulheres negras, né? E aí, para encerrar, quando eu trago essa reflexão, é que se os nossos homens tiveram as suas histórias invisibilizadas, nós fomos invisibilizadas, nós fomos apagadas, e tem uma questão que perpassa tanto os homens negros como as mulheres negras, que é o epistemicídio, né? O nosso conhecimento, ele também não é válido. Mesmo dentro da universidade, né? Veja, para Denis escrever o livro dele, não, isso não é importante. Quem diz que não é importante? À medida que esse pensamento branco, eurocentrado, diz o que é importante, 388 anos de história deixam de existir, porque alguém disse que não é importante. Eu não estou falando só dos processos de escravidão. Essencialmente todo mundo conhece essa história. Mas o que é que essa diáspora forçada, a diáspora africana, trouxe e que faz com que o estado de Alagoas seja o que ele é hoje? A gente aprende tudo ali. O porto. O que é o porto? Né? O que é a associação comercial? Quem a construiu? Vamos pensar? Quem são? Aí agora vamos para o outro lado, né? Vamos pensar mais historicamente, quem são as babás nesse estado? Vamos para o bairro do Poço para a gente entender qual foi a mão que escreveu esse estado? Quem já foi ali por trás do Sesc Poço? O que é que tem ali atrás? Tem uma estátua de uma mulher preta, com quem no braço? Uma criança. De que cor? Branca. Eu escrevi a história desse estado, mas eu escrevi a história desse estado de uma forma extremamente violenta. Então, para escrever a história desse estado, as mulheres negras desse estado foram pura resistência. Mas não foi uma resistência isolada, foi uma resistência com os homens. Nenhum homem negro que escreveu a história desse estado escreveu sozinho. Nenhum, porque nós lutamos o tempo todo do lado e continuamos lutando. E mesmo dentro da universidade, nós continuamos lá, né? E aí só Marli, a única que não vai lançar um livro hoje sou eu. Aí muita gente, por quê? Vamos pensar que é o corpo negro de uma mulher dentro da universidade. Eu vou trazer toda a carga que uma mulher traz, mas eu sou uma professora negra. A nossa universidade hoje só tem uma professora negra dando aula em pós-graduação. Isso reflete de como a gente conta essa história e de como a história é contada, né? Então, as nossas mãos negras contaram e continuam contando a história de Alagoas. A questão é, nós queremos conhecer as mãos das mulheres negras alagoanas, saber onde elas estão, saber o que elas tecem, saber que as suas histórias estão para além do muro da universidade e que a universidade minimamente vai contar uma parte dessas histórias. Então é isso, minha gente, é mais para refletir do que necessariamente para a gente fazer um grande estudo sobre isso, mas é pensar que nenhuma história é feita por homens, exclusivamente por homens. Podem até nos apagar, mas nós vamos continuar lá, na resistência, e vamos continuar sempre aparecendo, tá certo? Muito obrigada. Agora eu vou abrir para as perguntas. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode pegar com a JT o microfone aqui, levanta a mão que ela vai levar. Boa tarde, gente.
Eu infelizmente cheguei atrasado, então perdi o grosso e com certeza perdi tudo, toda a fala. Mas ainda pegando um pouco do que você falou, né, e pensando no fato de que eu conheço essas pessoas que estão nessa mesa, eu queria tocar nesse ponto que é o da universidade do espaço. Eu queria perguntar para vocês três, não, eu acho que talvez seja ocupado mais do tempo, mas vocês escolhem quem responde isso. Porque eu penso no trabalho de vocês, de algum modo ele está ligado à universidade também. Então você falou de saberes diferentes. Eu queria saber como é que vocês pensam o lugar de vocês, às vezes abrindo um caminho que não havia na universidade, e qual a importância disso, porque se não houvesse, eu suponho, vocês nem estariam nesse rolê de estar dando aula, de estar formando gente, enfim. Eu queria saber como é que vocês veem o lugar de vocês na universidade, né? A partir da perspectiva e vivência de vocês. Aí eu suponho que talvez seja melhor vocês escolherem quem fala, para não ocupar também mais o espaço. Mais alguma pergunta? A gente vai fazer um bloco com 3. Já que ninguém vai, eu vou fazer também uma para a mesa. Aproveitar que eu estou aqui, privilegiado. Faz a primeira. Boa tarde. Primeiro, eu sou o Sérgio, né? Primeiro eu gostaria de fazer uma menção ao Denis, dizer que você é uma das pessoas mais importantes que nós temos no Estado e que a sua presença entre nós é uma das coisas mais fundamentais e mais importantes que nós temos, pelo menos hoje. É um prazer conhecer você, estar do seu lado e o seu livro é uma coisa magnífica, vamos dizer assim. A gente sabe a dificuldade que é lançar um livro, a gente sabe a dificuldade que é fazer uma pesquisa, né? A gente tem, como você falou, não tem financiamento, né? A gente, ao longo do tempo, quando eu ainda era participante do INEM, nós fazíamos um debate junto com a doutora Caciliana Manos para que tivesse um financiamento específico para a população negra, né? Entre vários temas que a gente tem a tratar, né? Várias questões que a gente tem a dizer sobre as nossas vivências e que de alguma maneira a gente tem que se depara com essas dificuldades, né? Acho que a primeira questão é sobre isso, como você vê, acho que você falou uma parte, mas talvez como você falou uma parte, talvez você pudesse aprofundar um pouco mais com essa sensação de que você está escrevendo um livro sem estar na universidade, sem ser professor da universidade, né? E a gente sabe que alguns editais, somente a edital, meio que não permite que pessoas que estão fora da universidade lancem propostas, né? Eu lancei o meu livro em formato e-book, por conta das dificuldades, né? Então, assim, também nós, como escritores, como produtores de conhecimento, também somos inseguros, nós mesmos, inseguros quando isso é uma coisa que nos afeta muito. Você ser um mineiro, uma amiga que quer publicar e de alguma forma você passa por esse processo de insegurança que a academia não passou ao longo do tempo, né? Muitas vezes questionando, problematizando a produção do conhecimento que você faz. Então, a minha questão é essa. Queria também aproveitar e tocar um pouco sobre o que a professora Marina falou, que é uma questão fundamental, porque a Jéssica Conceição ela tem a gente administrado uma página no Instagram chamada Lagoas Preta. E a gente falava um pouco sobre esses movimentos. Ela pode até falar mais se ela puder, se quiser. Ela fazia uma caminhada negra em Lagoas. Então, ela organizava, né, junto com o turismo da base comunitária e tal, que era justamente percorrer essa cidade de Maceió a partir dos locais em que nós construímos ao longo do tempo que tem um valor histórico, né, tem uma perspectividade para a gente. Então, acho que a gente tem a gente usa as redes sociais para isso, né? Usava como algumas questões a gente pode fazer.
Mas é uma coisa importante, né? Porque muitas vezes as pessoas iam comentar lá e diziam assim, tudo foi feito por meu amigo, beleza, tranquilo. Mas você reconhece isso, mas a sociedade, ela torna isso invisível, né? E muitas vezes questiona até o nosso lugar, né? Na sociedade. Então, essa é a minha contribuição. Desculpa aí que eu não digo. Mais alguém, gente? Vou dar a minha. Depois faz aí, depois eu faço a minha. A gente termina esse bloco para todos. Boa tarde, cheguei atrasado também, mas eu assim queria parabenizar vocês pela iniciativa, é importante isso está acontecendo. Tive a oportunidade de ler, o Ouro como estou na metade, mas já tive a oportunidade de ler os 2 livros, são livros que devem estar na biblioteca de qualquer pessoa interessada em estudar a história africana do mundo. É algo que extrapola a mera localidade de Alagoas, tem a ver com a diáspora africana, tem a ver com a história africana do mundo. A partir do momento em que o povo africano foi tirado de sua localidade e começa a existir em outros locais, essa história já transcende a geografia, se mantém como cultura, se mantém como língua, se mantém como uma série de outras manifestações humanas. Então é importante que qualquer biblioteca ter esses livros pronto. Primeira pergunta, Marlon, quando sai seu primeiro? Segunda pergunta, o que vocês diriam para pessoas jovens que têm esse ímpeto de escrever? Porque, como você disse, essa escrita ela ultrapassa a formalidade da escrita acadêmica, ela é escrita em diversos outros sentidos. Esse ímpeto ele existe, ele é cerceado de diversas formas, e vocês estão aí como pessoas que driblaram esses cerceamentos e produzem já. Então, o que vocês diriam para essas pessoas novas que têm esse ímpeto, mas são cerceadas de diversas formas? E que tipo de dribles vocês apresentam aí para essas pessoas? É isso. Acho que começar pelo Adará, porque senão começa por trás para frente, aí vai lembrando, né? Acho que assim, rapidamente, é importante a gente ter noção de que a pessoa que começa a escrever hoje não está inventando a roda e não pode silenciar quem veio antes, né? Daqui a 2 anos a gente tem o centenário do Clóvis Moura. Guerreiros Ramos já falava de branquitude na década de 1940. A gente tem a imprensa negra que já existia nos anos 1920. Né? E fora referências, isso para ficar do século XX para cá. Né? O movimento negro brasileiro leu Francis Fanon há mais de meio século. A esquerda brasileira descobriu agora. Né? E lembrar que a gente não pode silenciar quem veio antes. Né? Então é importante ler e aprender com os que vieram antes da gente. Né? O texto da Lélia é uma aula de como escrever para o povo, assim como Abias, assim como Beatriz. Então, né? Que a gente me incomoda muito essa narrativa única. Eu surgi agora, porque nunca teve, né? Porque a gente estava fora da academia, né? O bom editorial, por exemplo, as mulheres negras, o movimento negro, e Angela Davis, a partir de tradução independente. Eu não tinha traduzido. Né? O primeiro livro do Dubois traduzido, acho que saiu agora. Edições novas do VCZ, está saindo agora. Né? Fora a própria Lélia e Beatriz, que também não são só elas, né? A gente tem uma galera de mulheres, Tereza, Neuza, né? que veio antes. Então, procurar esses chamados passos que vêm de longe, né? Sobre a pergunta do Marcelo, vou falar um pouco do nosso núcleo, né? Para dizer um pouco do que a gente pensa enquanto núcleo e dos problemas que a gente enfrenta, né? O NEAB hoje está presente nos 4 campos, justamente para fazer as atividades mais diversas que permite que deve ser feita, né? Mas a gente impacta em orçamento, em estrutura administrativa, em próprio tempo, né? Porque a demanda que a gente tem que resolver é muita, não é só uma demanda de um trabalho técnico de acompanhar e monitorar a política de cotas, de fazer bancas de identificação, que é a validação
da autodeclaração étnico-racial, tem a questão dos indígenas, do quilombola. Então a gente é mergulhado nessas rotinas. Só que a gente não pode ser apenas isso, a gente tem que trabalhar a extensão sobretudo, né? Tem que estar presente nas comunidades indígenas, nas comunidades quilombolas, né? Então a gente tem uma sobrecarga de trabalho muito grande e além de estar orientando alunos, e majoritariamente temos uns aqui, né? São alunos negros, periféricos, a gente está conseguindo criar uma batalha junto com o pessoal do Neve Sertão para criar o PET indígena, porque a gente em Delmiro tem a maior presença de estudantes indígenas, né? Para justamente estar de lado. E no meio disso, mais sabe, a gente também está ocupando cadeiras nos conselhos da população da saúde, né? Com o CONEPI eu estou lá, essa ligação orgânica com os movimentos sociais, né? Então, e aí cria essa sobrecarga de trabalho, a gente termina adoecendo e a gente termina também atrasando nossas produções, porque era para a gente estar lançando a nossa coletânea aqui. Eu, Marie, Rosa, Bijabal, mas assim, aconteceram várias coisas, o texto já está mais ou menos encaminhado. Quem sabe a gente consegue lançar em breve, ou e espero que daqui a 2 anos a gente consiga criar uma grande coleção, né, que não só o pessoal que está à frente dos cargos de gestores dos MEABIs, né, mas que também egressos e militantes orgânicos do movimento negro, dos povos indígenas, possam, né, publicar, porque a gente, de fato, o Sérgio traz um debate que é crucial, né? Quais são as linhas editoriais das editoras públicas que estão presentes nessa Bienal, que trabalham com uma linha de produção de editais com reserva de vagas para pessoas negras, indígenas e quilombolas? Porque senão, daqui a 2 anos, sabe quais são os autores que vão ser publicados? Os mesmos. Quantas mulheres serão publicadas? Então, de fato, a gente precisa construir essa pauta, e eu estou falando da nossa instituição, das editoras universitárias que a gente tem, tanto a nossa estadual como a nossa federal. Estou falando da FAPEAL, né? Os editais da FAPEAL precisam olhar para o interior. Muito edital para organização de eventos, para participação em eventos, não contemplam professores que não estão em programa de pós-graduação, só que quantos programas de pós-graduação a gente tem em Arapiraca, em Delmiro, né? Então, a gente precisa fazer esse recorte também, né? Que é uma coisa que a gente tem trabalhando. A gente, acho que pela primeira vez, a gente conseguiu dar mais bolsas para os campos que não são da Simões, tanto da Delmiro como Arapiraca. A gente tem mais bolsas no NEAB nos campos do interior do que em Maceió, porque a gente também tem que observar que a gente não pode ser essa metrópole que está colonizando o interior sempre ficando a mercê do... sobrou essa lei, a gente vai mudar. Então tem todos esse debate que é complexo, etc. Mas é um pouco isso. Daí a gente termina domingo, acho que 5 ou 6 horas por dia. Às vezes trabalhando aos domingos, aos sábados, para poder dar conta da nossa demanda, que é exatamente isso. Sempre as lideranças do movimento social estão puxando a gente. Você tem que fazer isso e tal, a gente tem que fazer mesmo. A Alissa está aqui, Sérgio está aqui, Jéssica está aqui. Né? A gente acabou de fazer um evento, tem mais ideias para vir pela frente. Acho que era isso. Só queria mencionar que a Mariana chegou. Mariana Marques, ela é a responsável pela capa do livro. Essa arte aqui que fez foi ela. Beleza? Foram 3 perguntas aqui. Eu não lembro do lugar, né? A última, a primeira, qual você? Então, o conselho que eu dou é que eu acho que eu vou tentar responder até o Sérgio também, ao mesmo tempo, porque eu acho que tem uma coisa da gente não olhar para os nossos e perceber a responsabilidade que nós temos e continuarmos, tá ligado? Porque o conselho que eu dou é aquilo que eu tomo para mim. Quando eu cheguei na universidade, a gente já era do movimento negro, militante. Vinha da periferia lá de Astinho. Eu gosto de falar isso porque isso é legal, tá ligado? Eu lá de Astinho e estava entendendo que eu era uma pessoa negra e eu precisava fazer alguma coisa. Só que quando eu olhava para as pessoas que estavam ali, Jeff, Silene, e depois mais para frente Sérgio, Pedro, uma galera, eram essas pessoas que eu me inspiro, tá ligado? Então essas pessoas, Paulinha lá no Maluco Driblê, os terreiros movimentando essa cidade com vários debates, porque não é de hoje que os terreiros fazem isso.
que as mães e os pais santos fazem isso. Mãe Vera, né, que infelizmente nos deixou, que tem um legado aí pela frente. A gente precisa contar histórias assim, contar várias vezes. Então, essas pessoas que me inspiram, dá medo? Dá. Mas não é medo de... Não tenho medo de errar com os meus, tá ligado? Assim, eu sei que a comunidade negra aqui em Alagoas ela é bem diversa, inclusive. Eu tenho medo, porque é uma galera que eu convivo, confio e a gente dialoga muito, assim. Temos questões que algumas... como posso falar assim, que é diferente de entendimento, mas nós sabemos a unidade do que vem. Então a gente sabe que em alguns momentos a gente precisa estar junto, se inscrever mesmo e publicar, o lance de publicar, e inclusive uma outra pessoa que me deu essa força, sério. Foi uma pessoa que está fazendo doutorado, está fazendo mestrado, não terminou agora, ele defendeu mestrado, que foi o Maciel, em antropologia pela UFAL. E ele escreveu um livro na graduação, e ele foi quem deu esse sacode em mim, assim, tá ligado? Tipo, ele foi quem falou pra mim, por que você não publica? Ele me mostrou o livro dele, eu falei, não, se na graduação você pode publicar, porque a gente não é educado para estudar, porque a gente pode, é sempre a gente não pode. Sempre você não pode isso, você não pode isso, você nunca é educado para o que você pode, e a gente descobre que a gente pode. Porque tem aquela frase, né? Não sabendo que era impossível, foi mais difícil. Tá nesse lugar aí, não sabia que era impossível, fui lá e fiz, mas porque outra pessoa falou para mim, não é impossível, velho. Outra pessoa chegou para mim e falou, você consegue publicar esse material, vamos organizar? Eu bora. Repensar o material que foi escrito, eu escrevi entre 2009 e 2010, 2011, foram 3 anos escrevendo. E com vários problemas, inclusive de grupos de estudos, que a gente teve, eu fui fazer parte de grupos de estudos. Eu escrevo sobre um movimento bem interessante de como a gente está ocupando esses lugares. Eu fui para um grupo de estudos que era história e memória da dança em Alagoas. Quando cheguei lá só tinha pessoas brancas. E eu era desdenhado, assim, era aquele pretinho que estava ali, meio que toda vez que chegava o povo estava de assunto. Começava por aí. Tinha uma reunião que eu entrava, o povo mudava de assunto, eu falava, meu filho. E a minha reunião era sempre separada, assim, com o professor. Tipo, eles se reuniam, faziam os projetos e eu era separado. E esse mesmo professor foi o professor que pegou um artigo que eu publiquei no que eu publiquei no Cabeça Preta, junto com o pessoal do INEG, que a gente ficou nesse debate, precisa publicar os artigos que a gente está produzindo. A gente montou essa estratégia, montamos isso, publicamos. Ana Carla, Jefferson, acho que Sérgio também tem um artigo lá, Davi, que era aquela turma que, a William, que era aquela turma que eu convivi e disse, vamos fazer, vamos. A gente publicou, não estava nem aqui, eu estava lá na Finlândia. E aí a galera vai, bota o teu artigo, bora. Quando eu vi lá publicando, eu acho que eu consigo publicar mais coisas. Sabe como é que é? Tipo assim, a gente fica meio nessa função, porque a gente sabe que tem um monte de gente olhando pra gente, preta, e pensando, pô, eu quero ser. Sabe, a gente. Meu passo não veio de lugar nenhum. Eu não pisei aqui a primeira vez, né? É isso mesmo, a gente veio antes de mim, que eu me inspiro, mas eu também me inspiro uma juventude que está aí brotando assim de uma forma extraordinária. Tem o Matos mesmo, que é um menino preto que escreveu sobre o menino da parte alta. Ele está por aqui, um dia ele está por aqui, eu não sei qual dia. Tem a Joelma, tem Maciel, que falou, agora deve publicar mais uma vez, porque ele é muito antenado nisso, assim, ele falou assim, deles, o nosso negócio que a gente não tem grana, velho, a gente consegue publicar, vamos ver, puxa para aqui, puxa para ali. E esse solavanco que a gente recebe, a gente dá mais para frente, assim, eu acho que a gente precisa, nós pessoas negras temos uma comunidade bem diversa e uma comunidade que se apoia em alguns momentos muito junto e em alguns momentos não é bem cíclico isso assim. Pensar e escrever isso já é bem complicado, porque eu caí nesse lugar, não sei, muitas vezes de questionar, será que isso não estou sendo um pouco ousado demais não? Como assim, esse pretinho aí escrevendo, ele está de ousadia, né, desse povo preto aí, vem lá de Jacitim, querendo ser ousado. Só que, velho, outras pessoas já estão escrevendo, pessoas pretas estão escrevendo aí, o vai estar escrevendo lá na década de 90. Então, assim, tem um ciclo de coisa. O Sérgio, inclusive, tem acho que foi no mestrado dele que ele fala sobre o hip hop daqui, velho, esse negócio precisa ser publicado, velho.
Porque a gente não precisa desse material. Não só a universidade precisa, mas a própria comunidade precisa de se ver escrito, tá ligado? Porque quando eu escrevi, a comunidade negra, a comunidade da capoeira especificamente, ficou abismada assim, não, isso é muito importante, a gente quer, e não sei o quê, sabe, e funcionando, tanto que agora a gente está produzindo maior, que aqui foi tipo um trabalho de garimpar, né? Agora a gente está no IFAM, junto com o GEABI, a gente está fazendo esse retorno a alguns mestres, e aí fazendo essa correção que a gente não... Porque nesse livro eu não pensei na mulher em si. Não era uma preocupação minha, porque aqui, Alagoas, tem sim uma capoeira bem organizada por homens. E a mulher dentro desse rolê, ela está galgando muito lentamente. E olha que é uma discussão que os próprios homens fazem. E a gente fica discutindo isso. Quando eu encontro os mestres, a gente fica, e aí, mas quem? Mas atualmente, a pessoa mais velha da capoeira que eu sei que tem aqui, ela é da década de 80, de 84. Ele estava no encontro feminino que a gente, no meu grupo, as meninas organizaram, né? Então, tipo assim, precisa contar a história dessa mulher. E um dia eu falei para ela, vamos um dia fazer uma live, ela falou, não sou muito ruim para falar. Eu não Existem vários entraves ali, mas quando ela foi para o evento, todas as coisas que ela falou, as meninas ficavam admiradas, assim, olhando, porque a experiência dela de vivência de capoeira é muito maior do que muitos mestres de capoeira que eu conheço. Por ser capoeirista e por ser mulher, talvez por ser mulher e por ser capoeirista primeiro. Então, existe uma falha nesse livro especificamente, porque não é uma preocupação minha a presença da mulher, porque eu fui atrás dos mestres, que eram detentores da memória, e agora na pesquisa que a gente está fazendo, a gente vai ter uma linha para falar das mulheres especificamente. Por quê? Porque elas têm, inclusive esperando que elas falem, elas que falem. A gente está no apoio, tá ligado? Porque a gente não pode falar sobre elas, velho, é muito complicado. E o homem fala sobre a mulher. O que eu posso é tipo, escutar as mulheres e repetir o que elas estão falando. Escutar como elas pensam a capoeira em Alagoas, como elas pensam que é o comportamento desses mestres, como é que ela pensa que a universidade trata elas por conta das pesquisas e tudo mais. E isso é importante para elas, inclusive. A pergunta é importante para vocês? Isso então vamos fazer. Sacou? Porque se não for importante para elas, é muito difícil eu ficar todo o tempo. E aí, é importante para você ser mulher? Eu não sei se é o meu papel, mas eu como mestre de capoeira, eu fico incentivando muito. Eu quase que empurro as mulheres assim, vai, os meninos, eu fico empurrando. Porque eu sei que às vezes falta um pouco de empurrão mesmo. Muitas pessoas, inclusive, a minha Carla, que ela escreve também, é uma mulher preta, a primeira vez que ela foi dançar, fui eu que empurrei ela na roda. Insegurança muito grande a gente tem, velho. A gente tem uma insegurança muito grande. E essa mulher, depois disso, tá por aí, meu filho, ganhando na cidade. Ninguém segura essa mulher, tá ligado? Às vezes é só um empurrãozinho pra pessoa dar uma escorregadinha, já vai chegando ali no rolê, pelo compasso armado, xingou, daqui a pouco você tá tocando birimbau e tá na roda. Essa é cultura negra, pô. É o que a gente produz, tá ligado? Sobre o lance da universidade, a dificuldade que eu acho, enfim, eu acho que lá como professor eles podem falar mais, que estão lá no quadro, que conseguem visualizar melhor. Eu do lado de fora, eu estou agora fazendo pós-graduação, né? Eu não estou efetivo na universidade, mas eu tenho uma efetivo onde responder. Do lado de fora, velho, eu não tenho boas memórias não sobre esse diálogo. É isso. Fazer o caminho inverso, tá? Vamos começar primeiro por Odarai. Aí eu queria trazer um nome, só para iniciar essa resposta. Machado de Assis. Entendeu? Ele foi tão bom que ele precisou ser o quê? Embranquecido. E aí sempre que alguém me fala da escrita negra, eu lembro dele. O maior escritor deste país, do século XIX, foi o negro. Por que a gente esqueceu disso? Nós sabemos escrever e muito bem. A maior prova para mim é essa.
Agora, tudo que a gente aprendeu sobre ele sempre foi nos apresentado como o quê? Como branco. Então, só para trazer essa resposta. E aí, Odara, quando você me faz essa pergunta, eu passei por isso. Né? Eu passei toda a minha vida acadêmica sendo corrigida. Não, você não sabe escrever, você não sabe escrever. Até que eu me toquei que isso nunca era dito a uma coleguinha branca. Isso só era dito para mim. E isso teve implicações na minha escrita. Eu vim realmente dizer, não, peraí, vamos escrever quando eu já estava num processo mais amadurecido, porque também tem um outro elemento sobre a questão da nossa negritude. Diferente, por exemplo, de Danilo e de Denis, eu venho me descobrir negra na minha vida adulta. Porque também não é um processo assim, eita, nasci e pego escrever, eu sou negra. Também é um processo político. Né? É um processo político e que tem implicações nessa escrita. Porque quando eu me posiciono politicamente e escrevo, eu estou contando história que ninguém quer que seja contada. E aí você dá a virada de chave desse conhecimento. Esse conhecimento não está centrado na universidade. O conhecimento da universidade não é absoluto, ele não é único e necessariamente não é o correto. Isso traz uma implicação. Ora, não é interessante pessoas negras escreverem, porque inclusive nós vamos escrever a nossa própria história. Será a nossa história contada por nós. Ora, quantos livros a gente não está tendo recentemente de história que vem dizendo, olha, não foi bem assim. Olha, não, peraí, vamos com calma. Essa história não é desse jeito. Veja, isso é extremamente problemático do ponto de vista desse conhecimento estabelecido, né, nos processos de colonização. Vou dar um exemplo disso, né? A fala de Danilo, veja, a gente está descobrindo o Fanon agora. O movimento negro lê Fanon desde quando? Qual a novidade para a gente? Qual é a novidade de Frantz Fanon? Quem foi que transformou ele numa novidade? Nós? Não. Qual é a novidade para nós de Lélia Gonzalez? Qual a novidade para nós de Sueli Carneiro? Tem alguma, gente? Agora, quando você pratica epistemicídio e demora um tempo para que esses autores tenham as grandes editoras, né, tenham os seus livros reconhecidos, aí se torna uma novidade. A tese da Sueli Carneiro é da década do início dos anos 2000. Lélia estava escrevendo desde lá de 80, gente. A gente não está falando de pessoas que estão escrevendo agora, né? E aí, só para aprofundar um pouco, né? E aí eu estou falando de uma escrita mais dentro da universidade. Essa juventude que está escrevendo, ela é extremamente potente. Veja, a gente tem uma galera, e eu não estou falando do livro escrito. Se você vai para os blogs, para as redes sociais, tem uma galera escrevendo com extrema qualidade. Com extrema qualidade. Textos excelentes. Se as pessoas estão dizendo assim, olha, eu não vou te publicar, não, peraí, eu vou para uma revista eletrônica. Mesmo que ela não tenha grande visibilidade. Aí a questão é, nós estamos também correndo atrás dessa juventude que está produzindo, né? Vou falar da unidade de Palmeira. A gente tem hoje lá o professor Mike, que está orientando TCC sobre hip hop, dentro de um universo de hip hop de Palmeira dos Índios. Isso é extremamente importante, essa história de Alagoas. Eu não estou falando do hip hop daqui de Maceió, estou falando de lá de Palmeira, que a gente não conhece. Então, o que é que eu diria, sabe, Odará? Eu acho que assim, a gente sempre vai ter barreiras para as nossas escritas, porque no nosso caso não é só escrever, é contar a história a partir de nós. E isso, dentro do processo estabelecido, é extremamente complicado para quem tem um saber colonizado como o nosso, né? Então, é escrever. É escrever. Sabe? Escrever no sentido de se manifestar, no sentido político, no sentido de liberdade, porque a gente sabe que a escrita também ela traz isso. É escrever. Eu acho que não tem uma receita. Vai sempre alguém dizer que não é bom, vai alguém dizer que está errado, alguém vai dizer que não é necessário, mas alguém vai dizer que é importante, alguém vai dizer que é necessário, sabe? Então, se a gente realmente não for escrever por isso, a gente não teria essa mesa aqui,
Acho que o maior exemplo, assim, nesse momento é o Denis. Assim, olha, alguém disse que não é importante. E a motivação para a escrita foi justamente, mas por que não é importante? Quem disse que não é importante? Porque eu acho que, sem dúvida, o escrever é o questionar. Eu passei por isso na minha dissertação de mestrado, quando eu fiz, né, fui discutir gênero, aí teve uma pessoa que disse para mim, mas gênero não é importante. Aí eu parei e disse, peraí, se eu vou falar sobre mulheres e a pessoa está dizendo que não é importante, quem é que não é importante? Eu não sou importante, porque falar de mulheres, ela fala sobre mim também, na perspectiva que eu fiz a minha pesquisa, né, dissertação de mestrado. Outra questão é o meu lugar na universidade, né? Sempre, Sérgio? Não. Marcelo, sempre que eu penso nessa pergunta, que alguém me faz essa pergunta, eu penso que a gente tem que pensar que a universidade não foi pensada para pessoas negras. E que a gente não pode ter a ilusão, veja, sobre ela. Ela não ser pensada para pessoas negras não quer dizer que eu não vou entrar nela. Existe uma distância muito grande, mas ela não foi pensada. Quando é que ela chega no Brasil? Com a chegada da família real, não é isso? Para quem? Quais os primeiros cursos que a estrutura? A medicina, a justiça e a engenharia, né? Se a gente for pensar, eu vou controlar a saúde, eu vou controlar os processos de estado administrativo e eu vou organizar a cidade. Isso vai ser feito por quem? Pelo colonizador. Veja, são 3 cursos extremamente estratégicos que chegam. Por que ela não é pensada para a gente? Né? Porque na diáspora, e aí assim, a gente é sempre um perigo falar essas coisas na frente de Odará, né? O estudioso do negócio, a pessoa fica, peraí, vou falar certo? Oi? Não dá para falar assim, né? Mas enfim, o bom também é que qualquer coisa me corrige. E aí a gente tem que pensar o seguinte, dentro dessa perspectiva, a gente também no nosso imaginário tem que pessoas negras não sabem de nada. A diáspora africana, né? Que é uma coisa que eu venho pesquisando. Por exemplo, as mulheres não tinham família, não tinham companheiros, não tinham filhos quando entravam no navio negreiro. Quem disse que não? O nosso imaginário cria isso. Uma população que está no navio negreiro que não tem conhecimento nenhum. A gente nunca questionou isso do ponto de vista dessa educação colonizadora. Não sei se vocês na escola questionavam isso. Ou isso passou despercebido? Não, estava lá todo mundo na vida do Boiró, esse povo que não sabe de nada, não tem cultura, não tem nada. Não é meio assim que o negócio chega pra gente? Ó, tudo escravo. E encerrou a discussão. Né? Não tem conhecimento, não tem. E conhecimento que eu falo, inclusive, é dentro dessa estrutura de conhecimento, dentro de uma estrutura talvez de universidade, se existisse naquele momento. Esse conhecimento até um pouco, até elitista, vamos dizer assim, a gente não tem essa percepção. Quando a gente vai, por exemplo, para a engenharia do Brasil, os símbolos estão todos lá. Os caras eram tão espertos que o que a engenharia branca entendeu como decoração, na verdade, eram símbolos o quê? De uma cultura, de um povo. Então, qual é o meu lugar na universidade? No primeiro momento é esse lugar que eu não sei de nada. Né? Tá, mas espera aí. No segundo momento é aquele lugar, não. Chegou até aqui, vamos ver até onde vai? Deixar, né? Aí no terceiro momento eu estabeleço, não, peraí, já está demais. Porque a universidade, veja, eu não estou falando da UFAL, não é uma questão da UFAL, eu estou falando de uma estrutura de universidade maior. E aí, quando o Danilo falou muito desse lugar administrativo, e aí eu quero falar desse outro lugar. Né? Você falou assim, no entendimento de vocês. Então, quando é que eu encontro o meu lugar na universidade? Eu sempre tive um incômodo, eu não entendia que incômodo era esse. Não era que as pessoas não eram legais comigo, não era isso. Não era sobre isso. Mas era como se eu não tivesse, sabe? Tem uma coisa, tinha algo que não encaixava. Quando é que eu encontro o meu lugar na universidade? Quando eu vou para o NEB. Ali eu encontro. Porque não era só um lugar de estar na universidade, era de fazer essa discussão.
essa história que eu não conhecia, essa história, por exemplo, eu estou lá no interior de Alagoas, eu precisei estudar muito para entender o interior de Alagoas, eu precisei estudar muito para entender Alagoas, a formação social histórica, porque também a gente passa pelos nossos cursos de formação e não tem isso na nossa graduação. A gente tem uma formação bem generalista, bem eurocentrada, e aí de repente eu me vi acompanhando um estágio com uma demanda de uma menina que dizia assim: mas professora, como é que eu atendo uma pessoa de terreiro? Eu disse: mulher, tu vai atender como atende todo mundo. Mas o cara que estava por trás, o medo, essa construção cultural, esse não entendimento. Então, eu costumo dizer que eu encontrei o meu lugar na universidade quando eu encontro o NEABI, mas não é um lugar físico, é um lugar de história, é um lugar de partilhas, é um lugar de entender a minha negritude, de entender que a branquitude é uma construção de poder que não está na questão individual, sabe? Que não é um processo de apartheid, mas é um processo de construção dentro de um lugar que historicamente não é pensado para mim. E que o tempo todo eu vou estar nos espaços de ocupação. Alguns momentos bem-vindos, porque a gente também tem que pensar a universidade que sim, em alguns momentos a universidade nos abraça, em alguns momentos mais incisiva. Veja, né? A BI tem 40 anos na UFAL. Agora que ele expande para todos os campos, a expansão da universidade tem quase 20 anos. Por que ninguém pensou na expansão antes? A gente precisou ter uma pessoa que disse: não, vamos ter a sacada, vamos lá. Né? A gente teve professor Zezito muito tempo. Por que de repente não está sendo homenageada aqui nessa Bienal, no NEABI, que tem 40 anos, que é um dos mais antigos do Brasil? Tem uma disputa, viu, minha gente, para saber se é o da Bahia ou se é o de Alagoas. A gente de Alagoas diz que é o de Alagoas, o pessoal da Bahia diz que é o da Bahia, mas como a gente está em Alagoas, vai valer Alagoas, certo? Porque é tudo certo entre a gente, que o nosso é o mais antigo. E é isso, né? Quando eu encontro esse lugar, eu também me encontro como pesquisadora. Isso é importante. Aí eu também me encontro nessa potência de escrita, certo? Então não é um lugar físico, é um lugar que é cultural, é um lugar que traz a minha ancestralidade, mas é um lugar também que eu vou ter quem me leia, mesmo que eu não publique. Sabe? E que em algum momento a gente vai se juntar e vai dizer: não, a gente vai publicar. Como é que a gente vai fazer? Não sei, mas a gente vai. Quem vai ler também não importa, o negócio é a gente publicar. E aí é isso. E eu sempre penso na universidade nesse processo de dualidade. Ao mesmo tempo que ela não é pensada para mim, não é por isso que eu não vou estar lá. Agora, dentro da universidade eu tenho um quilômetro. É isso, na universidade eu tenho um quilômetro. Obrigada. Bom, minha gente, eu acho que por conta da hora o papo está muito bom, mas a gente vai ter que encerrar. Eu vou passar para os convidados para fazer as considerações finais. Vou dar para o professor Danilo. É que a gente tem que entregar a sala para a próxima atividade. Então aí tem um tempinho, porque ambos os livros estão R$50, né? O meu e o seu. Aí a gente está por aí vendendo. Tem um tempo aqui, a próxima atividade eles vão organizar, mas a gente tem um tempo para assinar se alguém quiser e tal. Pix, e quem quiser passar a questão de cartão de crédito, o meu está sendo vendido na Novo Jardim também, lá embaixo, e na Quilombada aqui, nos dois instantes. Isso é só Pix, né? Então agradecer, dizer que essa é a primeira atividade nossa na Bienal, e a gente convida todo mundo para se fazer presente amanhã às 16h30 na Sala Mangaba, aqui embaixo, na celebração dos 20 anos do Programa de Ações Afirmativas da UFAL, tá? E também uma propaganda que a gente vai fazer hoje, vai fazer amanhã, vai fazer na outra, fim de semana, é que entre 11 e 15 de novembro a gente está organizando pela primeira vez em Alagoas o Congresso de Pesquisadores Negros. Então a gente vai sediar o quarto COPEN Nordeste, que é uma organização que envolve vários NEABIs do estado, né, tanto da UNEAL como do UFAL da UNEAL. Vai ser no IFAL e na UFAL, Maceió. E também a gente tem a organização de parceiros como a Bancada Negra, o Anajô, né? O Denis também está pelo INEA.
O deles você bota capoeira, não sei o que, tem uma lista de entidades que ele representa, mas é um convite. Obrigado. Eu primeiro agradecer o convite feito pelo NEABI, né? Através do Danilo, porque aqui. E também acho que é sempre reforçar que o Compênio, eu acho que vocês vão ver aí uma sequência de gente preta falando sobre as suas mãos pretas escritas, sobre suas escritas históricas. E eu acho que, inclusive, por exemplo, tem uma pessoa aqui que é o Bertrand, que está aqui, que é da revista Alagoana, é um homem preto que está produzindo também vários textos. Assim como o Matos também produz dentro da revista, eles escrevem também sobre essa presença. Eu falo dessas pessoas que eu acho que é mais jovem, né? Que eu não conhecia, que eu passo a conhecer quando eu volto aqui. Mas tem uma galera mais antiga também. A gente somos geracionais, minha gente. Eu não sou tão velho, não. Esse é a banda deles falando de tá até com barba branca, mas quando era lá no passado ele enchia o saco. A gente tem essa coisa assim, sabe, de uma geração anterior a gente, as mulheres negras sempre tiveram presença e sempre tiveram, mas sim, é verdade sim, eu sinto falta de escrita sobre as mulheres negras, elas não se escrevendo sobre, elas escrevem, não é essa escrita da presença, nem na oralidade, porque se elas estão presentes em todo momento, a minha vida inteira, inclusive, é perto de mulheres negras, a minha mãe, a minha avó, eu sempre com ela para conversar sobre coisas da família, é uma mulher preta e essa presença na minha vida é muito grande, mas nesse lugar aqui, que é um lugar de disputa, isso aqui é um lugar de disputa. Escrever um livro você já sabe, você está disputando espaço com alguém. Então, nesse lugar de disputa a gente precisa incentivar essas mulheres a escrever. NEABI tem essa função, o próprio INEG tem essa função, as instituições negras têm essa função. E funcionar essas mulheres, funcionar esses jovens negros, essas jovens mulheres negras, os mais velhos, né? Os que estão na minha metade igual a mim, por exemplo. Eu incentivo todo mundo. Pronto, é isso. Obrigado, minha gente. Só vou fazer uma menção que a JT está aqui, a JT está no PIBIC, né? Está iniciação científica e ela está escrevendo aí sobre a atuação de mulheres negras nos anos 80. Já entrevistou a Angela Bahia, né? A Socorro, a Fátima Viana, qual é o seu nome? Né? Mas quem sabe daqui a 2 anos tem uma produção aí para ser lançada. Não, gente, só agradecer, né, por esse momento. Acho que esses momentos que fazem com que a gente perceba o quanto a gente tem feito dentro e fora da universidade. Eu acho que é uma coisa também que a gente precisa quebrar, achar que tudo vai acontecer dentro e a partir da universidade, né? Pessoas negras estão em todos os campos, estamos produzindo, estamos escrevendo, até porque sempre estivemos, né? Eu acho que não é pensar que estamos agora, mas eu penso por que fomos invisibilizados, apagados e por que a nossa produção sofre extremicídio. Aí eu estou em outro lugar, mas não é pensar que nós estamos produzindo agora. Se a gente busca um pouco mais da história do Brasil, pegando a fala de Danilo, né? Nossos passos vêm de antes, nossa história vem de longe. Então a gente sempre produziu, a gente sempre escreveu, né? Vamos lá, eu falei de Machado, Lima Barreto está aí. A gente começou a pensar na saúde mental da população negra agora. Lima Barreto fez isso lá atrás, quando mostra todo o seu sofrimento nos seus livros, né? O que é que o racismo faz, por que ele vai para o alcoolismo, as recorrentes internações em hospitais psiquiátricos, que é uma questão da população negra, quando a gente vai olhar quem é que mais se interna nesse país, por que será? Né? Então a gente sempre produziu. A questão é, hoje nós conseguimos fazer uma discussão sobre processos de invisibilização, sobre processos de apagamento. É diferente de achar que a gente não escreve, que a gente não produz, que a gente não está o tempo todo contribuindo de forma direta para a cultura e para a intelectualidade desse país. Para a intelectualidade desse país. Porque nós produzimos e produzimos muito bem. No mais é isso, é agradecer, é esperar que a gente tenha outros encontros desse, e que daqui a 2 anos, né, a gente tenha não só
livros de homens negros, mas assim, que a gente possa ter na próxima Bienal um momento só de produção de livros de pessoas negras. Não no sentido de apartheid, mas no sentido de dizer, olha, nós não estamos num processo de invisibilização. Temos autores negros e negras e venderam muito bem nesse evento. É isso, obrigada. É isso, gente. Obrigado pela presença de todos, todas e todos aqui. Os autores de livros vão ficar na mesa aqui, quem quiser comprar e receber autógrafo. Obrigado a todo mundo. Mas eu estou falando desse negócio. É porque tá bem no meu olho.